o diretor de remoção, que vocês assistiram na aula passada, que é também presidente da Liga Rio Afro e também diretor artístico, cineasta. Quer dizer, o Anderson Quack, ele tem uma história de vida ligada à cultura brasileira e não só ao audiovisual comunitário, bem extensa e rica. Eu já falei para vocês, ele foi nosso funcionário aqui da comunicação. Quer dizer, a gente tem um carinho muito grande, e ele tem um carinho muito grande pela PUC. Então, a ideia é um pouco a gente conversar sobre o audiovisual comunitário, mas também sobre outras questões que o Anderson está envolvido. Ele é voluntário desse novo partido político chamado Frente Favela Brasil. Vocês devem já ter ouvido falar, e ele vai poder contar um pouquinho melhor em que estágio está esse nascimento de um novo partido político e quais são as propostas, tá? Então, vamos aproveitar ao máximo e, no final, a gente não economizar perguntas, certo? É com você. Muito obrigada por você vir. Eu que agradeço, professora. Como é que a gente estabelece? Eu falo 2 minutos, a gente... Como quiser, se vocês podem pedir. Só é importante Tá. lembrar que está gravando. Tá massa. Precisa estar no microfone. Ficou ruim subindo? Tá bom. E aí, se eu quiser sentar, eu posso sentar também, né? Se quiser mostrar alguma coisa no audiovisual, você avisa. Fica à vontade. Tá massa. Então, galera, bom dia. Tá gostoso? Não, agora não. Se deixar um pouquinho como no final. Ó, muito bacana. A professora Lília fez esse convite, assim como outros que ela já fez, e eu procuro sempre atender os convites. Não tenho memória de nenhuma proposta, nenhum convite indecoroso vindo dessa instituição, então me sinto muito à vontade para atender esses pedidos de olhos fechados, porque também é uma instituição que, para além da personalidade jurídica da instituição, a Pontifícia Universidade Católica, PUC-Rio, eu tive e tenho ainda, né, uma memória de muita gratidão, né, de muitos professores, colegas aqui que se disponibilizaram tanto daqui, da PUC, em colaborar com o nosso trabalho, quanto atravessarem e ir para a Cidade de Deus, para Madureira e para onde eu os convidava. Então, eu tenho esse carinho, essa gratidão muito grande. Sou um dos fundadores da CUFA, Central Única das Favelas, que está fazendo 20 anos esse ano, fez agora, sei lá, acho que uns 2, 3 meses atrás, nós fizemos uma cerimônia, né, dos 20 anos da CUFA. No meio desse caminho também a gente conseguiu fundar uma companhia de teatro, que já está aí há 15 anos, que chama Companhia de Teatro Tumulto, a qual a primeira apresentação dela foi aqui nesse Pilotis. Então foi bem bacana isso, que não sei se ainda tem, o Festival da Primavera, tem ainda, né? Então o pessoal do DCE, na época, me convidou, já sabia que eu era da Cidade de Deus, envolvido com arte, não sei porque eles acharam que eu tinha uma companhia de teatro. E aí me convidou, falou, você não tem uma companhia de teatro para apresentar no Festival da Primavera? Eu não sei porque também eu falei que tinha, mas não tinha. Eu falei, tenho sim. Ele falou, pô, então é ótimo. Aí me levou lá no DCE, participei de uma reunião e fiquei pirado. Eu falei, putz, grilo, agora essa companhia vai ter que nascer de toda forma. Mas o que eu tinha? Por que eu disse que tinha? Eu tinha uma amiga que depois estudou aqui na PUC, provavelmente foi sua aluna, e acho que ela trabalhou lá no Comunicar, que é a Núbia. A Núbia Rosa. Não, Núbia Rosa não. Eu viajei Núbia Rosa. É Rosa mesmo? É porque o Charles Rosa, Núbia Rosa. A Núbia morava na Cidade de Deus, na época era minha colega, e o Fabinho, o Fábio State. Eles, o Fábio e a Núbia, faziam teatro no tablado naquela época. E sempre me convidavam para fazer teatro com eles. E, para mim, morador da Cidade de Deus, nascido na final da década de 70, sem nenhum receio de expor uma transformação, para mim, naquela época, teatro era coisa de gay.
Então, na favela, eu dizer que estava fazendo teatro era muito complicado e eu tinha esse receio, por mais que a minha criação não refletia esse preconceito. Mas no dia a dia, quer dizer, você não está na sua rede de proteção na sua casa, né? Você está no futebol, você está aqui, você está ali. Então, eu tinha essa... Eu gostava, mas eu tinha esse receio. Então, eu não me aproximava. E eles me convidavam para fazer teatro. Aí, quando a PUC, através do DCR, no Festival da Primavera, me convidou, eu falei, pô, prato cheio, né? Juntei a fome com a vontade de comer. Chamei o Fábio e a Núbia e um outro amigo, que era o Charles Rosa. Hoje trabalha com circo e teatro na Rússia. E montamos a companhia. Primeiro texto que a gente fez foi o Navi Negreiro, de Castro Alves. Era uma proximidade com o Caetano Veloso ter lançado um disco chamado Livros. E aí esse disco me inspirou em 2 canções. Uma era a história do Alexandre o Grande, que ele musicou, e a outra era o poema Navi Negreiro, de Castro Alves. E aí também, sem muita pensamento de sofisticação, sem muita questão de caminhos por onde ir, né? Eu considerei naquele momento que o Castro Alves, através do Navi Negreiro, era mais próximo de mim. Então, montamos o Castro Alves e é muito engraçado, porque a gente fez uma montagem muito, digamos assim, eita fé, aí meu coração vai dar um treco. Obrigado, professor. E aí a gente montou o Navi Negreiro, muito engraçado, assim, porque o Fabinho State, ele era branco, não, ele é branco, né? Ele era branco. Ele é branco. A Núbia é preta. E eu e Charles, preto também. Então eu falei, porra, o Castro Alves tem que ser o Fábio porque ele é branco. Não tem como outra pessoa ser o Castro Alves, né? Não tinha essa questão na minha cabeça de verossemelhança e verossímil. Não tinha isso. Eu falei, pô, ele tem cara de Castro Alves só porque ele é branco. E eu tenho cara de escravo só porque eu sou preto. Então eu e o Fabinho éramos os escravos. O Fabinho era... Eu e o Charles os escravos do poema. O Fábio era o Castro Alves só porque era branco. E a Núbia era a musa que o Castro Alves se refere no poema. E que na música que o Caetano fez do poema é a Maria Bethânia, que é a musa, né? Dize, ó tu, severa musa, musa libérrima, audaz. Aí entrava a Núbia, né? São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde voa em campo aberto a tribo dos homens nus. Aí a gente, porra, eu ainda tenho algumas coisas decoradas, mas 15 anos atrás é fogo, né? Mas assim, foi bem legal, porque a gente fez isso aqui no Pilotis, e eu, para, digamos assim, complementar o texto, o poema, porque é muito louco da gente pensar essa coisa da informação. Eu não fazia ideia quem era Castro Alves. Não fazia ideia. Eu escutei a música, me tocou aqui e aqui. Falei, pô, isso aí, eu acho que aqueles malucos lá do DCE me chamaram para fazer uma peça, eu acho que isso aqui dá uma peça. Alexandre o Grande eu fiquei achando épico demais. Eu não sabia também o que era épico, mas eu fazia uma ideia do que era épico. Falei, pô, essa porra é um épico, não cabe dentro do Pilotis. Aí tudo bem. Aí fui pro Navi Negreiro. Então, tipo, fiquei concebendo aquilo. Mas eu achei que o poema, que eu não sabia que era o poema, que foi uma professora daqui da PUC, a Vera Figueiredo. Professora Vera Figueiredo, que sentou comigo e foi frase a frase fazendo a interpretação do texto comigo, para eu ir para a Cidade de Deus com essas anotações e bater com a companhia. E aí foi bem engraçado, porque quando eu cheguei com a professora Vera e a gente está batendo texto, aí ela pegou em algum momento, ela passou direto de um texto que diz: como Agar sofrendo tanto que nem o leite do pranto tem que dar para Ismael. Ela passou direto, aí eu fiquei olhando para a cara dela, e ela foi. Mas ela sentiu que eu fiquei igual um sapo olhando para a cara dela. Ela falou, pô, Anderson, deixa eu te falar. Eu não sei quem são esses personagens, eu faço ideia do que essa pessoa está falando aqui. Isso aqui eu não vou poder te ajudar, não. Eu falei, não, professor, isso aí eu posso te ajudar, pô. Isso aí são personagens bíblicos, Ismael, não sei o quê, é o filho, bastardo, etc. e tal. Então, tinha um negócio que não tinha de dar leite, aí Deus fez vir a água para poder amamentar. Eu expliquei, né? Ela falou, como é que você sabe disso? Eu falei, lendo a Bíblia, né, professor? Tipo...
simples assim. Aí ela, pô, que legal, porque eu tô aqui, assim, para te ensinar, né, e tal, e tô aprendendo com você e tal. E eu, aquilo para mim não tinha valor, do tipo assim, tô ensinando a professora, não sei o que. Ainda não tem, na verdade, para mim. Não vejo que isso é um valor. Vejo que isso é uma coisa que é uma troca que tem que estar para todos, né? Tipo, ao contrário. Mas foi legal. E aí, fechando essa questão do Navio Negreiro, eu entendendo que aí eu entendi que o poema era um poema gigantesco, que eu não iria montar aquele poema porque a minha relação era com a música que o Caetano fez. Aí eu resolvi escrever um texto, eu mesmo. Aí eu peguei, a partir, né, que hoje eu chamo esse projeto que começou há vários anos atrás, aí um projeto muito íntimo, pessoal meu, eu chamo de Palavra Reciclada. E aí eu tenho feito algumas poesias, alguns trabalhos assim, que eu chamo de Palavra Reciclada. Eu fiz agora recente um poema chamado Dos Versos de Nana para Mim. Então eu pego vários versos de Nana Caymmi e aí monto um poema, né? E estou chamando de Palavra Reciclada. Por que eu criei esse projeto? Porque eu falo assim, caramba, a gente recicla tudo e tem que reciclar tudo mesmo, né? E às vezes a gente fica buscando no dicionário sinônimo para diferenciar de uma coisa que já foi dita, e por que não reciclar isso e assumir isso com o meu sentimento, né? Criar uma dramaturgia que seja, mas com isso. Então eu peguei isso e transpus e venho fazendo isso tanto no teatro quanto na poesia e tal. E aí, nesse período, eu falei, cara, eu vou ter que enxertar esse texto aqui do Navio Negreiro. Aí eu peguei, tinha naquela época muito CD, né? Abri minha gaveta de CD. A partir do Gonzaguinha, eu comecei a montar os textos. E aí, o texto inicial começa com um trecho de uma música de um cantor evangélico, que é o Kleber Lucas, e termina com Gilberto Gil, ambos falando de Deus, né? E termina com a música do Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus, e começa com a música do Kleber Lucas, se não me engano, Há uma Luz no Fim do Túnel, e no meio disso eu botei Caetano, MV Bill, muito MV Bill, que é a minha escola, né? Mas então é um pouco da minha relação com a PUC, vem desses lugares, né? De todos esses professores. O professor daí chegou aqui, trouxe um termo para mim que eu desconhecia e depois dele eu passei a usar, né? Que é o título do livro dele, o Cidade Serzida. E eu vi, porque o Zueni Ventura, ele foi um primeiro livro que eu li, assim, digamos, de verdade, que é o 1968, o ano que não terminou. E eu quase que não termino de ler, fiquei 4 anos para fiquei 4 anos para ler o livro. Aí, mas assim, porque eu não conseguia ignorar aquelas janelas, digamos assim, né? Então, o livro está lá falando, aí tem um período histórico lá que ele cita Caetano e Gilberto Gil foram presos no mesmo apartamento, um esperou o outro, um não sei o que, isso, aquela. Aí eu voltava lá, abria essa janela e ia lá como um escafandrista lá, até achar a parada toda. E fui indo. E aí depois o tema virou um tema para mim. Então eu mergulhei no livro do Álvaro Caldas, professor Álvaro, que era o Tirando o Capuz. Aí mergulhei no Tropical Sol da Liberdade, da Ana Clara Machado, se não me engano. Ana Maria Machado. Então eu fui mergulhando nessas coisas e depois, muito lá na frente, eu fiz o Mauro Ventura me entrevistou no Dois Cafés e a Conta, que no dia foi bem engraçado, que eu falei, cara, eu não bebo café. Ele falou, pô, então tu vai mudar o nome do quadro agora. Eu falei, vai ser Dois Sucos e a Conta. Eu falei, então tá bom. Aí pedimos. E eu tinha botado um blazer vermelho, um óculos, tinha um chapéu. Aí a diretora da Escola de Cinema da Ribeiro, onde eu estudei cinema também, tá olhando eu dando a entrevista e falando português, e falando, cara, esse gringo fala bem português, né? Falou, pô, o cara num café em Ipanema,
com um blazer vermelho, óculos vermelhos, chapéu. Ela falou, pô, esse gringo fala bem português, né? Aí ela foi se aproximando, falando com o Mauro, não sei o que lá. Falei, pô, professora, tudo bem? Ela, você me conhece? Eu falei, eu estudei na tua escola, no Darcy Ribeiro. Ela, você é o Quack? Eu falei, eu achei que você fosse gringo. Eu falei, porra, velho. Cara, em Ipanema de blazer vermelho, óculos vermelho, chapéu. Então tinha um pouco isso. E aí eu tô na entrevista com o Mauro, aí eu falei do livro do Zueni, né? O 1968. E aí eu fiquei citando a importância do Zueni para mim nesse contexto, tal. Aí ele pegou e falou, oi? Aí eu não sabia. Aí ele falou assim, pô, esse cara é meu fã, não sei o que lá, alguma coisa assim. Foi, pô, que legal. Ele falou, e ele inclusive tá sempre lá em casa brincando com as minhas filhas. Eu falei, pô, que bacana, cara. Pô, privilégio teu, não sei o que lá. Aí ele falou, pô, tu tá de sacanagem? Eu falei, de sacanagem? Pô, sério, dando a entrevista? Ele falou, pô, é meu pai. Eu falei, porra, velho, como é que eu vou saber que o cara é teu pai? Ele falou, Mauro Ventura, Zueni Ventura. Eu falei, pô, irmão, aí tá exigindo muito de mim. Eu fiz um trabalho com o Zelito Viana, eu escrevi um livro, chama No Olho do Furacão. E aí, inclusive, um dos professores aqui assina lá na 4ª capa do livro, que é o professor Arthur da Pieve. Não sei se ele dá aula aqui ainda. Ele assina lá a 4ª capa do livro e tal, um parceirão meu também. Aí a gente está lá, desse livro, No Olho do Furacão, gerou um programa de TV que eu apresentei e dirigi, chama Cultura da Periferia. A gente fez 5 episódios, qual é a música da favela, fizemos um de culinária, fizemos um de leitura, fizemos um de circo e o último eu não lembro, cinema e TV e tal. E aí tô lá fazendo esse projeto com o Zelito Viana, e aí eu contei essa história do Mauro Ventura, aí ele me falou que foi uma pessoa na casa dele também, falou, pô, você é fã mesmo desse tal de Marcos Palmeira, né? Tem foto dele até criança aqui. Aí o Zelito ficou, pô, é meu filho e tal. Mas é engraçado essas coisas que acontecem mesmo, né? Mas assim, então, eu fui passando por essas coisas, né, em função também da criação da CUFA e desse leque de possibilidades que se abriu. A minha parceria com a PUC é de longuíssima data, né? Meu pai trabalha aqui há 40 anos, ou seja, minha idade. Então, eu vim para cá muito cedo para jogar capoeira e fazer esse intercâmbio e tal. E eu falo muito dessa importância da gente ter essa troca, esse intercâmbio para gerar uma outra sociedade, né? Então, a grosso modo, você é empregado, então você tem uma visão do seu patrão, raramente uma visão empática, né? Tem uma visão do seu patrão. Amanhã você é patrão, aí você vai descobrir como é que seus empregados te olham, né? Você fala, caramba, quando eu era empregado eu achava que isso, agora eu sou patrão. Agora como é que essas pessoas me olham, né? Então, isso foi uma coisa que me fez, desde muito cedo, né? Eu me tornei diretor, não foi uma escolha assim, qual é o seu sonho? Quero ser diretor. Falei, cara, de verdade, não tenho receio de falar isso, de verdade, pelo menos assim, a minha experiência, não dava para ter sonho de nada na Cidade de Deus. Assim, a minha experiência. Pode perguntar para outras pessoas e eles vão dizer, não, dava sim. E aí a gente vai descobrir que o sonho que dava era ser dono da birosca. Aí depois você vai descobrir que, pô, mas isso não é um sonho, até porque a finalidade de você sonhar em ser... eu estou falando birosca, mas pode ler boca de fumo também. A leitura é livre, né? Cada um lê o que quiser. Mas assim, que está relacionado também a uma relação de poder, né? De certo modo, de dizer assim, tá, mas por que você quer ser dono? Porque você tem vocação para aquilo? Porque você tem talento para aquilo? Por que você quer... Para que você quer isso? O que você vai fazer? Tá bom. Então veio o gênio aqui, esfregou a lâmpada, agora você é. O que você faz com isso? Que diferença que faz isso na tua vida? Então era muito para botar uma roupa de marca, na minha época, né? Company, Ciclone, Headley, não sei se existe essas paradas ainda. Se existe eu não sei, mas eu não tive nem naquela época e nem tenho hoje também.
Porque eu ia pro shopping do Jeans em Vila dos Teles com a minha mãe e comprava um monte de roupa. Ou então ia no Camelódromo de Madureira. Mas assim, isso não me fazia menor que ninguém em lugar nenhum no mundo, assim. O que me fez melhor e diferente foi o amor dos meus pais, foi a educação, a criação deles. Isso me fez um cara diferente, um ser humano diferente. A minha avó, minhas tias, juntava aquelas tias cantando Jovelina Pérola Negra final de semana, Bebeto, não sei o que lá, aquilo, a gente, aquela família, aquela alegria, não sei o que e tal, tal, tal. Cara, beleza, vamos comer o quê? Arroz com feijão, mas, porra, beleza. Vamos agradecer porque tem arroz com feijão, porque tem gente que não tem nem arroz com feijão. Então, assim, não era uma questão de ter sonho. Ah, vou ter sonho de quê? Não tem sonho, assim, tipo... o sonho talvez fosse estar vivo. Vamos ter um sonho? Vamos. Pô, o Cidinho, muito engraçado, o Cidinho Doca, ele, enfim, meu amigo de infância, eu fui MC de baile funk, né? Eu cantava, acho que era desafinado. Uma vez eu estava cantando, me deram uma pedrada no Country Club de Jacarepaguá. Vocês chegaram a ver algum baile de corredor que tinha briga? Lado A e lado B e tal, tal, tal. Aquela questão. E aí, eu entrava no baile, mas eu não brigava no baile. Eu tinha medo de perder os dentes. Ainda tem até hoje. Assim, eu fiquei pensando, cara, eu sem dente eu não sou nada, né? Querendo BMW, eu quero meus dentes, tudo aqui direitinho. BMW é o caramba. Mas assim, aí o cara, pô, baile funk. Eu não brigava no baile funk. Eu tinha medo de perder os dentes, eu tinha uma questão ali e tal. Aí tudo bem. Só que tem um momento que a briga, quando um lado toma o outro lado, tem um momento que a briga é inevitável, né? Ou você briga ou então você é massacrado, digamos assim, né? E aí eu pouquíssimas vezes me vi nessa situação. Até porque como eu não brigava, eu podia ir para os dois lados e tal. Tinha essa coisa assim e tal. Mas eu dava o grito da galera, né? Cidade de Deus, Taquara, Morro do Adeus. Aí ficava gritando lá, essas paradas aí, o grito da galera e tal. E pá. Eu falo um pouco isso no meu livro, tem um capítulo chamado Baile Funk. Aí chegou um dia que eu estava lá, e aí o Cidinho estava começando a carreira dele e tal. Aí tinha que alguém cantar o rap, porque era uma gincana, né? O festival de galera. Cara, isso era uma coisa tão fantástica que eu sinto muito de ter se perdido, o baile funk ter se perdido, porque a gente não tem, na favela, a gente não tem clube, né? Então, tipo, não tem essa possibilidade, assim. Eu fui entrar num clube quando eu trabalhava aqui na PUC, e aí eu comecei, por uma exceção de ser funcionário, ser aluno ouvinte de um monte de disciplina. E aí, para mim, foi mágico, porque esse ouvinte, ele não tinha compromisso com o curso. Então eu fiz engenharia com Gavame, fazia desenho industrial com Ripper, fazia fotografia com Joaquim Massal, fazia cinema com Silvio Teller. Então não tinha limite, eu podia estar na sociologia e eu tinha o compromisso de, naquele semestre, ser aluno daquela disciplina. Então entregava G1, G2, trabalho final, etc. e tal. Então esse era o meu compromisso. Então, assim, essa gama de coisas, cara, que a gente foi vivendo, assim, tipo, não tinha, assim, voltando a essa questão do sonho, assim, nem nesse momento que eu já estava aqui, não tinha essa questão do sonho. Então, quando eu estava lá de MC de baile funk, pá, o Quack tem o sonho de ser cantor, então ele vai ser MC. Cara, era pura necessidade. Alguém tem que cantar. Foi igual quando eu me tornei diretor de teatro, foi assim. Porque falou assim, não, você é o que mais fala, então você vai ser o diretor. Eu falei, qual é a relação que tinha isso? Eu não sei. Eu fui estagiário de direção do Paulo José, quando ele montou Antônio e Cleópatra, e ele falava bem pouco. Fui estagiário, amigo, padrinho, tudo do Cacá Diegues, ele também falava bem pouco. Então, depois eu ficava me perguntando quem teve essa ideia de me botar diretor só porque era eu que falava. Aí a gente estava lá no baile funk, na porta do baile. Aí tinha um cara que cantava um rap que era assim: ô lele, ô lala, seu cabelo é de brau, pente quente é nerrená. Aí eu, caralho. Ih, falei palavrão, tá gravando. Corta. Aí eu peguei ali na porta do baile, aquela muvucada, aquela coisa, eu falei, maluco,
Aí botei pé, falei, não pode ser esse rap aí não, maluco. Falei, tipo, como assim não pode ser esse rap? Falei, pô, cara, não usei essa palavra que eu vou usar agora não. Eu usei outra coisa lá, até porque eu nem sei como é que eu falava naquela época. Aí eu falei, pô, mas traduzindo pro agora, né? Eu falei, esse rap aí tá depreciando, cara, as minas da favela, cara. A nossa mãe, nossa irmã, nossas minas. Pô, esse rap aí não pode não, velho. As moleques ficaram me olhando. Como assim? Não... Falei, não, cara, o maluco tá falando que as minas passam... seu cabelo é de brau, pente quente é Rená. Tipo, pô, esse bagulho não é maneiro não, cara. A gente pode fazer essa parada não. Imagina, na porta do Country Club de Jacarepaguá, eu tô discutindo isso com os caras. Aí falou, pô, então o que que vai ser então? Aí eu falei, não, tem um moleque lá da favela que é bom pra caramba. O nome dele é Cidinho. E, porra, ele que vai ter que fazer essa parada aí, que ele tem um rap maneiro e tal. Aí ele falou assim, porra, Cidinho falou, então o bagulho é o seguinte, traz o cara aqui e o cara vai cantar, mas é o seguinte, se a gente perder, tu vai tomar um pau. Falei, já é nada. Falei, cara, já fiquei pensando em saída de emergência, né? Falei, pô, Cidinho perder essa porra, vou ter que sair aqui, saída de emergência. Aí falou assim, não, então, mas qual é o rap dele? Aí eu cantei um pedacinho, né, que era o primeiro rap dele, que era: chegando lá, se tu não mexe com ninguém, pode ter certeza, ninguém mexe com você. Viemos informar para o mundo inteiro, cidade de Deus também é Rio de Janeiro. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Cidade de Deus pede a todos pra que parem de brigar. Aí vai, né? Aí eu falei, pô, é esse o rap para os moleques? Não, traz ele aí. Aí eu levei o Cidinho, o Doca não pôde ir no dia, o Cidinho cantou, aí foi indo. Chegou no final da etapa, a gente na beira do campo de futebol, assim, escutando o rádio. Aí o terceiro lugar era o rap, um dos que eu achava assim, que era o melhor. Falei, caraca, tinha que ser esse rap, cara. Aí eu fiquei pensando, pô, se esse que era o melhor tirou em terceiro, eu tô ferrado. Aí já comecei... Já viu quando você acha que vai tomar uma pancada, alguma coisa, você já fica... Eu já comecei a ficar assim, eu falei, cara, deu ruim. Aí eu falei, não, beleza. Aí fiquei lá. Aí segundo lugar, outro rap bom pra caramba mesmo. Falei, caraca, aí ficou todo mundo olhando pra minha cara, né? Eu falei, deu ruim mesmo. Aí quando chegou o primeiro lugar, não sei o que lá, pô, aí entra a voz do Cidinho, mano. Fé em Deus, gente. Falei, porra, já me senti como? Falei, ufa. E aí o Cidinho foi, cara. E aí ele foi, graças a Deus, tá aí até hoje, Rap da Felicidade e tantas outras coisas que ele fez que é genial. E até que chegou um momento que ele não dava mais conta de coisar. Aí ele me botou pra abrir o show dele, que eu era MC, né? Aí ele me botou pra abrir o show dele. Aí eu tinha uns rap lá que eu fazia, tipo, rap da AIDS. Tem uns nomes que eu vou falar, que eu falo no rap, que talvez vocês não conheçam. Lauro Corona, alguém conhece? Aí tinha um Lauro Corona, eu falava na letra do rap, aí falava do Cazuza, obviamente, né? Tinha uma parte do Cazuza, era assim: muitos já morreram e muitos vão morrer, assim como o Cazuza que gostava de viver. Era tipo isso, o rap tinha umas frases assim, tipo. Então, assim, aí eu cantava esse rap, aí o Cidinho falou, aí fiz os rap novo, aí eu fui cantar um rap, tipo, abrindo o show dele, né? Aí ele falou, pô, Quack, não canta esse rap aí não, cara, porque esse rap é muito novo, você tá com outra música de trabalho. Eu ansioso, não, quero mostrar esse trabalho aqui. Aí esqueci o rap no palco, aí me vaiaram, foi uma confusão. Aí eu parei de abrir o show dele, porque eu ia comprometer a carreira do cara, né? Aí fui pro baile funk cantar. Aí tô cantando lá e me deram uma pedrada. Aí eu conheci a enfermaria do baile funk, porque tinha uma enfermaria, tinha um pessoal de branco lá, de jaleco e tal, enfermaria. Aí eu falei, pô, tem uma enfermaria aqui e tal. Aí tomei a pedrada, fui aí conheci a enfermaria, né? Eu não sei quem de vocês aqui, por exemplo, já frequentou hospital público. Quando é um pouco a impressão que eu tive, assim. Fui na enfermaria. Quando eu cheguei na enfermaria, não é pra rir não, porque, pô, minha vida tava em risco, galera. Tomei uma pedrada, tava sangrando, pô, tinha 17 anos. Quando eu cheguei na enfermaria, só tinha gelo, cara. Falei, que isso, vocês estão aqui todos de branquinho, não sei que ela só tem gelo. Falou, cara, porque normalmente é pancada, entendeu? Aí bota gelo. Falei, puta que... Eu com a pedrada botei gelo, tava no baile escondido, não podia falar com a minha mãe, foi uma confusão. Mas assim, aí eu fui passando nisso tudo, e quando eu comecei a levar isso profissionalmente, eu não me dei conta do que eu tinha feito para trás e como é que seria para frente,
né? A vida continuou me colocando nesse lugar do tipo assim, ó, o que tem para fazer agora, né? E foi nesse território, nesse ambiente que eu fiz o Remoção junto com o Luiz Antônio Pilar, e que foi da seguinte forma: meus pais são removidos. Minha mãe morava no estacionamento da PUC, onde eu trabalhei como flanelinha. Era o Parque Proletário da Gávea. Minha mãe morou ali. É interessante, assim, eu ficava pensando, porra, onde é que era o barraco da minha mãe, né? Eu estacionava o carro e falava, será que era aqui? Aí votava, não era aqui não tô sentindo nada, porque se fosse ia vir um calor, né? Aí eu ainda não achei não. Agora tem metrô, de repente o metrô achou primeiro que eu lá o espaço, onde é que era. E trouxe ela aqui já, ela também não lembrava não, que ela saiu daqui muito jovem. E meu pai morou no Macedo Sobrinho, que também foi removido. Toda vez que eu atravessava com meus pais para cá, minha mãe não tinha isso não. Minha mãe falava, morei lá, tal, mas meu pai ficava, porra, eu nadei aqui, eu fazia ali, eu atravessava a pé para Copacabana, eu fazia aqui, eu fazia carreto de feira, nananana. Pô, quando chovia, a gente levantava as coisas do barraco porque a água passava por dentro da casa, então, tipo, uma tragédia, mas ele conta com uma poética que eu falo, caraca, maluco, isso não parece que é uma tragédia, né? Mas é uma tragédia, você conviver com um rato dentro de casa, o esgoto, passar por dentro, você quer lá, você tem que ir pra feira com 10 anos, fazer carreto, pegar um carrinho, o cara é um engenheiro, né, automotivo, porque o cara faz o carrinho de rolimã que vai dar a sustentabilidade da casa dele, né? Então ele vai lá, faz o carreto, papapá e tal, pega o dinheiro aí, leva, tem que ser um administrador também, um economista, né, e tal, e negociar, né? Pô, que é fogo, levar até o prédio é um valor, subir com as bolsas é outro valor, então o cara tem que administrar. O cara, né, empresa desde muito pequeno, e meu pai ficava falando essas coisas comigo, assim, e eu criança também ficava observando, falei, pô, mas isso toca meu pai, cara. E aí eu comecei numa vibe de escrever esse livro, comecei com um livro, falei, pô, vou escrever esse livro, Remoção. E aí fiquei com essa coisa na minha cabeça, vou escrever esse livro, não tinha nem tempo também para escrever, mas eu ficava pensando, como é que eu vou escrever esse livro? Aí um dia eu estava com 3 projetos na minha cabeça, assim. Já estava trabalhando com Lázaro no programa Espelho, estamos indo para a 13ª temporada, uhul! Agora, a gente já está começando a produção agora em outubro. Eu só não fiz como diretor, produtor, eu já fiz várias coisas dentro do Espelho, né? O Lázaro fala que eu sou vitalício lá. Eu sou o único que vou fazer tudo. Ele brincou outro dia, ele falou, Quack, eu tenho medo de te tirar do espelho, e que é igual um filme que começa a dar tudo errado. Aí tu pegou, por que deu errado? Porque o Quack não tá aqui, chama ele de volta. Então, tipo, tem essa brincadeira lá interna. Mas só não fiz o primeiro, porque era um piloto de 6 episódios que ele fez todo com a equipe do Canal Brasil. Então eu não fiz esse episódio, não fiz assim, mas a gente teve um contato que ele foi filmar o MV Bill, que está na 1ª temporada também. E aí teve uma brincadeira lá e tal, que eu ajudei ele lá na montagem do set, tal. Aí eu falei com ele, pô, cara, esse espelho aí tá torto, cara. Ele falou, o que importa é o conteúdo, né, a estética, e saiu. Mas era pilha, né, a estética importa pra caralho. Depois ele voltou lá e ajeitou. Mas assim, é coisa do... Então, assim, já estava com o Lázaro trabalhando, fazendo o espelho, foi muito engraçado também, assim, primeira vez que o Lázaro me ligou para eu trabalhar no espelho, ele ligou, estava no metrô em São Cristóvão, lembro como se fosse hoje, tocou meu telefone, atendi e falou, oi, Quack, tudo bem? Tudo bem e tal, pô, sou eu, Lázaro. Falei, Lázaro? Comecei a correr na plataforma do metrô, porque eu achava que ali, se eu ficasse parado, a ligação ia cair, entendeu? Aí eu falei, cara, eu preciso me movimentar, porque é o Lázaro que tá falando. Aí fiquei correndo pra lá e pra cá. Falei, porra, Lázaro, pode falar, não sei o que lá. Ele, então, cara, quero marcar reunião com você, não sei o que lá e tal, porque eu quero que você produza o programa pra mim. Aí eu falei, não, ótimo, Lázaro, não, sim. E onde é que eu te encontro? Ele, não, eu vou lá na Cidade de Deus. Eu falei, você vai na Cidade de Deus? Eu vou. Eu falei, agora tá dando tiro lá, como é que ele vai fazer? Ele falou, não, tem amigo lá, o Leandro Firmino, MV Bill, tal, conheço a galera lá, eu vou lá falar contigo. Falei, não, então tá bom, ele tava fazendo Cobras e Lagartos na época, era o Foguinho, né? Aí eu falei, não, tudo certo, vamos lá, cara, tudo bem e tal. Aí marquei com ele, aí ia ter uma eleição, era um período de outubro, ia ter eleição.
Aí eu peguei e falei com ele, ô Lázaro, só te falar, porque não sei. Eu tinha uma ideia de que a eleição do Rio era em outra data. Tipo, aí eu falei assim, ele é baiano, ele não sabe que é eleição, entendeu? Porque na Bahia eu achava que era outra data. Eu ficava com essa viagem. Falei, pô, ele não sabe. Ô Lázaro, deixa eu te falar, é eleição aqui no Rio. Ele, não, tô ligado, não tem problema pra você? Eu falei, não, por mim não, só que de repente você não sabe. Ele, não, eu sei. Aí veio. Papo de doido, mano, foi assim mesmo. Aí falou, pá, fizemos uma reunião. Eu não tinha muita habilidade com produção. Ele tinha me falado que era para ser produtor. Aí eu falei, dei ok para ele primeiro, né? Aí liguei para Tereza Gonzalez, que é produtora, executiva e tal. Falei, Tereza, o bagulho é o seguinte, cara, o Lázaro me chamou para ser produtor dele. Eu preciso entender uma parada de produção, que eu sei, mas eu não domino, entendeu? Eu sei, mas eu não sei. Ou seja, eu não sei porra nenhuma. Aí ela, não, vem aqui no escritório. Era aqui em cima, a Luz Mágica, era aqui na Estrada da Gávea. Aí cheguei lá, ela abriu um computador que ela tinha lá, um Maczinho e tal. Porra, abriu uma porra da planilha com um orçamento de 11 milhões de reais. Eu falei, Tereza, dá sacanagem, parceiro. Como é que eu... Ela, não, aqui o Excel. Eu falei, Excel? Eu falei, porra, parceiro. Tem um bagulho do, né, vai 2, volta e abaixo, pá. Ela, não, porque isso aqui, a alma da produção é isso aqui, o orçamento. Eu falei, pô, vai dar ruim, vou perder esse emprego. Ela, não, fica aqui 7 dias comigo. Aí fiquei lá, aqui na Luz Mágica, para chegar lá para produzir o espelho. Quando eu cheguei lá, ele falou, Quack, mudei. Agora você vai ser o diretor. Eu falei, puta que pariu. Fiquei 7 dias lá. Agora você vai ser o diretor, que eu preciso de alguém que me dirija, porque você já dirige, então eu preciso disso. Eu falei, não, então tá bom. Então, assim, nesse universo que aí eu comecei já a dirigir, dirigindo o Bill, o Lázaro, aí eu fui conversar com o Pilar, Luiz Antônio Pilar, né? Ouvi os mais velhos. Falei, Pilar, quero fazer um projeto sobre uma biografia da Zezé Mota, quero fazer um filme falando do Remoção, que é a minha história ali e tal. Queria te ouvir, o que você acha? Ele falou, cara, acho que não tem que me ouvir não, acho que você tem que ir fazendo e vai fazendo. Eu falei, não, então tá bom. Aí depois ele me ligou, Quack, vamos fazer junto filme? Aí ele cantou uma música lá pra mim e tal, vamos fazer junto filme? Eu falei, vamos. Aí ligamos pra Sandra Cavalcante. Ele falou, a Sandra tá viva? Eu falei, tá não, Pilar, a Sandra morreu. Eu ficava imaginando, quando eu era pequeno, meu pai falava dela, eu falei, essa mulher morreu. Aí ele ligou, a gente não tinha conseguido captar dinheiro ainda e tal. Quack, a Sandra tá viva, a gente tem que ir lá filmar ela agora. Eu falei, então tá bom, fomos lá filmar a Sandra Cavalcante, aqui no Jardim Botânico. Aí quando eu cheguei, aí o Pilar foi estacionar a nave espacial dele, né, a Land Rover. Talvez para outras pessoas não seja, né? Para mim que é de BRT, porra, Land Rover significa alguma coisa, né? Aí tá bom. Aí ele foi lá estacionar a nave e eu tô na terra, né? Aí ele falou, vai entrando, Quack, vai falando com ela. Aí eu toquei a campainha, pá. Cara, a porta abre automático, é tipo esse corredor aqui mesmo, a porta abre. Como é que é o nome da menina que tá lá filmando? Stephanie? Eu quase dei um troço, é o nome da minha namorada, mano. Quase deu um troço agora, Deus me livre, ela tá lá em Brasília, o que ela tá fazendo aqui? Aí abriu a porta, a cena tava assim, igual a Stephanie tá assim, no alto fez assim pra mim, ó. Aí eu fiz assim pra mim, Deus me livre, fui lá falar com o Pilar, presta um blaze aí, alguma porra, que eu não vou subir lá pra falar com essa mulher assim não, cara. A mulher igual um general lá, ele falou, não, vai indo lá. Falei, cara, então vamos fazer o seguinte, eu venho aqui, estaciono no carro, faço tudo, e você vai indo. Eu não vou falar com essa mulher sozinha. Aí subi. Aí sentamos tudo, ela foi super gentil, assinou autorização antes da gente gravar, a gente tinha essa preocupação. Porra, essa mulher não vai assinar autorização. Ela assinou antes, e aí começamos a conversar, e aí no final, para fechar, quando ela se deu conta de que eu era cineasta, e o Pilar também, aí ela falou, tá vendo por causa de que eu fiz a remoção? Foi para isso, foi para vocês hoje serem cineastas. E aí ela começou a defender que nós éramos o resultado, a prova cabal de que a remoção tinha dado certo. Eu falei, ai, Pilar. E a gente é entrevistador, né? Não, eu não consigo ficar sério, não. O Lázaro, caraca, é uma escola, eu quero chegar no nível do Lázaro. Eu quero, mas eu não tô fazendo nada pra chegar. Então, tipo, eu quero, tipo, né, um negócio muito distante, assim, né? Porque o Lázaro, a gente editando os programas, algumas vezes, eu achava bem que tinha dado pau na gravação. Porque ele ficava assim. Eu falei, congelou. E congelou, deu ruim do Lázaro. Meia hora depois, aí ele.
Pô, caraca, não deu ruim não, cara. Aqui a gente fez aqui nessa sala com Ali Camel, o Nós Não Somos Racistas. Foi difícil. Foi difícil. A gente queria uma plateia, aí o Ali ele preferiu não, porque a galera tava muito, né? Cada um com seu motivo, né? A galera tava muito aí, ele falou, não, plateia pode ser complicado, então vou dar entrevista pro Lázaro, aí viemos pra cá e fizemos. Foi ótimo, assim, é isso, né? Ele defende as ideias dele, cada um defende as suas, e a gente tem que, poder viver dessa forma, né? Galera, é isso, vou tomar minha água, aí não sei se tem pergunta, como é que vai ser. Se o que eu falei faz sentido dentro do tema... Um pouco mais do filme, que é interessante como o primeiro entrevistado foi a Sandra Cavalcante e como depois todas as entrevistas feitas desconstroem o discurso, né? E uma coisa que a importância desse filme para memória, registro da cidade, memória da cidade, que foi uma parte da história que foi removida, né? Então, eu digo que depois do Bota Abaixo do Pereira Passos, a remoção talvez seja o fato mais alarmante, o caso mais alarmante de como os governantes lidam com determinada parte da população. Então, assim, o depoimento da Sandra Cavalcante, ele obviamente, ele não... O filme como um todo, a gente procura dar voz aos dois lados. É muito difícil a gente ser 100% imparcial, é impossível, assim. Até porque tanto eu quanto Pilar viemos da remoção, Pilar Dom Jaime Câmara, em Padre Miguel, e eu da Cidade de Deus, né? Tendo os nossos pais dentro dessa questão. Então, não foi proposital ouvir a Sandra primeiro, era uma necessidade de encontrar ela viva, lúcida e falar, conseguir que ela falasse. Eu fiquei entendendo que eu não entendia nada da vida quando ela falou. Porque eu falei, caralho, tudo que essa mulher queria era falar. Porque imagina o que ela não segurou esses anos todos. Então, tudo que ela queria era falar. Então, quando abriu câmera, ela só parou porque a casa dela, 6 horas, ela é muito católica, né? 6 horas toca, já entra Ave Maria, já... Pô, o negócio vira uma orquestra, galo. Eu quase aí correndo. Eu falei, pô, maluco, tá louco? Já fiquei achando que chamou os guardas, né? Fiquei pensando. Chamaram os guardas da casa. Aí parou só nessa hora. E daí ela foi seguindo, assim. Em alguns momentos, a gente questionava ela, sobretudo, da forma como foi feita. E ela, obviamente, desconstrói. Toda a parte ruim do projeto, ela atribui a outras pessoas. E toda a parte boa, ela atribui a ela. O que eu chamo de parte boa? Meu pai é um dos entrevistados do filme. E ele me inspira a fazer o filme. Quando eu abro câmera, ele começa a falar bem da remoção. Por isso que ele aparece bem pouco no filme. Eu falei, cara, vou cortar ele, cara. Saí cortando. Falei, pô, o cara me inspira a fazer a parada, aí chega aqui, ele mudei. Não me avisou nada que mudou. Falei, cara, no filme eu fui vendo lá, meu pai mudou. Mas eu entendi o que ele estava dizendo. Né? Era esse cara que o esgoto passava dentro da casa dele. Aí ele falava da dificuldade de subir o morro com uma lata d'água na cabeça e o chão escorregando, não precisa chover, né? Porque quando você está com a lata d'água subindo, a própria água que vai pingando molha o seu caminho, né? Então imagina uma senhora subir com a lata d'água, escorrega, não sei o que lá e tal, escorrega... Aí, mas tipo isso. Então, nesse aspecto, meu pai falou, cara, você chegar em casa, abrir a torneira e cair água, ufa, porque assim, era ele que subia com a água também. Então, tem uma série de questões. Agora, as pessoas, como vocês viram no filme, né? Quem assistiu, a galera saiu de 15 minutos do trabalho para 3 horas e 15, 3 horas e 30 minutos. Tipo...
É uma coisa completamente absurda. Hoje é absurdo com o metrô, com o BRT, com não sei o que, com não sei o que lá. Hoje é absurdo com mototáxi. Imagina, hoje você chega, sei lá, no pé da Mineira, no pé da Rocinha, no pé, sei lá, você pega um mototáxi, sobe o morro. Você pega uma Kombi, uma van e sobe o morro. Antigamente não tinha isso, cara. Você fica imaginando subir com a geladeira, você fica imaginando subir com material de construção. Você fica imaginando essa coisa, você fala assim, caramba, velho. Porque assim, em geral, as pessoas que quando tem obra na sua casa, em geral elas quase nem veem a obra. É um passe de mágica. É, tipo assim, eu fui ali pra, né, e quando eu voltei a obra estava pronta, né? Então tinham todas essas questões que quando meu pai começou a defender a remoção, não defender, mas olhar pelo aspecto positivo. Ele não defendeu a Sandra, não, mas ele olhou pelo aspecto positivo, que me surpreendeu. Aí eu falei, pô, beleza, entendi. E outras pessoas não conseguiram, não é que não conseguiram, óbvio que elas conseguem enxergar pelo aspecto positivo também, mas cara, tem um depoimento, alguns depoimentos que são fogo, mano, o Luiz, ele fala uma coisa que fala, galera, quem não queria estar morando na beira da Lagoa Rodrigo de Freitas? Quem não queria? Então, tipo, um cara dá um depoimento que ele atravessou, 50 anos depois ele nunca voltou para a Zona Sul. 50 anos que a Cidade de Deus hoje está fazendo 50 anos. Há 50 anos o cara não cruza a cidade. Não tem nada mais emblemático para nenhum ser humano do que a cidade. Não existe nada mais emblemático do que a cidade. A Olimpíada ela acontece aonde? A Olimpíada ela acontece na cidade. O maior evento mundial, ele acontece em Londres, em Nova York, em Paris, no Rio de Janeiro. O maior evento do mundo, ele não acontece num país, ele acontece numa cidade. Todos os esforços são feitos para aquela cidade. Obviamente que em países sérios, isso vai refletir no país inteiro. Não é o caso do nosso país, infelizmente, né? Então, assim, eu penso que a ideia de trazer a Sandra Cavalcante era de, realmente, eu e Pilar procuramos manter isso. Assim, vamos ouvir todo mundo, vamos tentar ao máximo deixar as pessoas dizerem, cada um, o que ia. E a gente não incitava as pessoas a contrapor a Sandra, de verdade. Não, algumas vezes a gente incitava a dizer. Quando ela fala que ela é convidada para várias vezes voltar para a festa, teve uma lembrança, né? Teve uma resposta. Vou passar, deixa o Adair perguntar, depois eu... Pode falar, querida. Não, claro que eu fiquei com uma curiosidade. Claro que antes da curiosidade é um prazer estar aqui com o Quack. Pena que não está coincidindo nos nossos dias, né? Porque senão a sala aqui estaria absolutamente lotada também. E o Quack, as parcerias nossas são quase que coisa do destino, né? De repente estão no Ministério da Cultura juntos, de repente, né, estamos em diferentes lugares e tal. Mas eu queria só, a curiosidade que me ficou é quando você vocês entrevistaram a Sandra, em nenhum momento vocês nem insinuaram quem é que teria botado fogo na Praia do Pinto, não, né? Sim. Ela diz que ela tem um entendimento de que é criminoso. Ela tem um entendimento, mas que ela não tem nada a ver com isso, porque ela não estava mais no governo, etc. E tal. Você se lembra do caso de que esse fato custou uma eleição, a primeira eleição do governo do Rio de Janeiro, numa entrevista, num debate, não tinha TV naquela época, mas na Rádio Tupi, que era muito ouvida, e que o Brizola, vindo do exílio, né, quer dizer, ele estava lá com 4%, 5%, e a Sandra tinha 53%. Era praticamente a eleita, né, na história. E aí, nesse debate, o Brizola falou, olha, ele chamava de Dona Sandra, né? Dona Sandra, aqui é o momento da gente dizer para todo mundo uma coisa que é importante a senhora dizer, porque eu não acredito de jeito nenhum no que eu estou ouvindo por aí. Todo lugar que eu chego, me dizem uma coisa que eu sei que não é verdade. Então, mas como dizem, é importante então que a senhora confirme aqui. E aí ele disse, dizem por aí, por todo lado, que a senhora é que botou fogo na Praia do Pinto. Aí ela, em vez de dizer não, ficou justificando por que as pessoas diziam.
Aí, diferença de um mês, o Brizola estava com 30% e a Sandra em quarto lugar, que deve ter ficado lá com 13%, 14%. Então, esse fato custou a eleição, a primeira eleição direta para governo do Rio de Janeiro. Então, isso foi... Agora, claro que o teu filme o trabalho com ele é uma coisa assim, interessante, do Pilar, muito interessante. Obrigado. Tem uma questão, Quack, que eu acho legal, que o Pilar teve aqui quando o filme foi lançado, e ele colocou a percepção que cada um de vocês dois tinha com relação à remoção. Como ele via e como você via, e que isso era um fator que tinha feito vocês fazerem junto o filme, né? Aí eu queria que você falasse um pouco disso e um pouco de quanto que é esse afeto que está envolvido nessa ligação que vocês têm com a questão da remoção, questão da vida, faz do filme o diferencial e o torna tão importante. Aí, para a gente tentar falar um pouco dessa importância desse audiovisual comunitário, que é produzido por aquelas pessoas que têm, se não viveram, alguém viveu situações como essa, da água passando pelo meio da casa, ou não ter acesso a diversas outras infraestruturas. Tá massa. A gente tem uma diferença de idade também, eu e Pilar. Isso faz com que a gente já olhe de maneira diferente também, né? Mesmo que a nossa experiência fosse parecida, o fato da idade ser um pouco diferente, quase, acho que 10 anos de diferença, faz com que a gente sinta de maneira diferente também. Mas o principal é que para o Pilar, ele era um upgrade para ele, né? Ele estava saindo da Vila Vintém, morava numa casa na Vila Vintém e estava indo para um apartamento. Então, a remoção para ele tinha esse aspecto do upgrade. E para os meus pais, não, porque como eu sou filho da Cidade de Deus, eu já nasci na Cidade de Deus, então eu falo do ponto de vista dos meus pais, né? Principalmente do meu pai. Para o meu pai, não, ele estava sendo arrancado da história dele, né? O que, obviamente, se assemelha com todo o processo de escravidão, né, no Brasil e no mundo, em diáspora e etc. e tal, né? Essa prática de você ser arrancado do seu local, né? E a palavra arrancado, para quem tem costume de arrancar coisas, né? Não sei se vocês já tiveram experiência, tem um termo que a gente usa, que é o quero-quero, quando você vai limpar o seu quintal e você tem que abaixar, pegar a grama com a mão e arrancar, né? Eu imagino que para a grama não seja fácil, mas para mim também não é, né? Ficar ali arrancando. Então, quando você é arrancado do seu lugar, né? É uma dor, assim, de cara é uma dor, né? Aí, quando você tem uma personagem que ela se curou desse trauma 40 anos depois de ter chegado, tem um X na casa dela, joga uma corda, derruba o barraco, toca fogo, bota as coisas de qualquer jeito no caminhão e ela fala, cara, é minhas coisas que meu pai e minha mãe comprou, não sei o que, tal. Né? A gente está aí na era do apego, né? Que a gente tem que estar discutindo o desapego, né? Então, assim, é isso, assim, cara. Eu tive com alguns dos problemas pouquíssimos que eu tive aqui na PUC com aluno, além do fato de alguns muito arrogantes, intransigentes, nariz em pé, se achando, enfim, o rei da cocada preta, se achando que as pessoas são empregadas delas, enfim, completamente desgovernado da cabeça e que você tem que reeducar no processo, né? E reeducar respirando fundo. Um dos episódios que me marcaram, eu trabalhava no estacionamento aqui da PUC, e aí era o flanelinha. Aí tinha um cone ali. Aí o maluco veio. Esse, no caso, era um aluno de direito. Aí ele chegou e falou, tira o cone aí que eu vou botar o carro aí. Aí eu falei, rapaz, o cone tá ali, é porque não pode botar o carro ali, entendeu? Aí ele pegou e falou, não, pode sim, eu vou botar porque ele começou a ensinar coisas. Aí eu falei, cacetada. Aí eu peguei e falei, tá bom.
Aí eu fui lá perto dele. Eu falei, ô rapaz, não pode, você está atrapalhando o meu serviço, tem um monte de coisa para fazer. Não, que eu vou botar o carro ali. Ele falou, ó, parei de falar com ele, falei, ali você não vai botar o carro, porque tem um cone, porque não pode sair para atender outras pessoas, ajudar os alunos, estacionarem os carros, tal. Pá. Aí ele foi lá, tirou o cone, botou o carro, enquanto eu me distanciei. Aí eu voltei e falei com ele. Falei, rapaz, você não pode botar o carro, isso aqui lá. Aí ele insinuou que eu estava ganhando dinheiro para botar o cone ali para guardar a vaga de alguém. Aí eu peguei o código penal e falei para ele, ó, rapaz, eu vou te enquadrar nisso. Tu não é aluno de direito? Aí ele balançou, eu falei, mas eu vou enquadrar agora, eu estou indo lá agora. Ele falou, não, porque você não quer conversar, não tem diálogo. Diálogo? Acabou o diálogo. Então, assim, em alguns momentos a gente tinha que... Agora, aí você está falando com alguém que minimamente, nos horários vagos de PUC, ia para a biblioteca ler a Constituição Federal, Código de Processo Civil, etc. e tal. De um modo geral, meus colegas que trabalharam aqui comigo na PUC, quem estudou mais ia até a 4ª série. Como é que uma pessoa que estudou até a 4ª série vai lidar com um cara desse arrogante, babaca, né? Como? O cara não tem defesa nenhuma, velho. O cara só sabe que ele tem 3 filhos em casa e que esse salário mínimo, essa cesta básica, é o que ele precisa lá. Então ele vai abaixar a cabeça. Então, tipo, eu tive um problema com um professor aqui na PUC, eu não queria que esse problema chegasse até a direção do meu departamento. E era o professor César Romero, na época, o diretor. Fiz de tudo para não chegar até lá. Um colega meu de trabalho fez chegar até o professor César Romero. E eu briguei com esse meu colega de trabalho e disse para ele, eu não preciso de defesa, eu sei me defender. Eu não vou entrar num embate com um professor que chegou mal, não, beleza, tá errado, mas eu não vou entrar. Aí o professor César me chamou, queria saber quem era o professor, tudo. Aí eu falei, professor, o bagulho é o seguinte, o professor é tão inteligente, a professora, no caso, falou um monte de coisa, eu não sei nem se ela me ofendeu, eu até acho que ela me ofendeu, mas eu não entendi bolhufas do que ela falou. Mas então, assim, esse processo de você ser arrancado do seu lugar, ele também traz essa coisa que você exatamente não entende o que está acontecendo. Porque assim, o cara chega para você e fala, não, eu estou te arrancando daqui porque vai ser bom para você. Então quem legisla por nós é quem diz o que é bom para nós, sem nunca ter nos consultado. Então, tipo, quando eu vejo uma atitude de um aluno desse, eu falo, cara, é esse cara que vai para a Defensoria Pública para zelar por quem? Por mim? Por mim não, porra. Vou ressuscitar o Luiz Gama, ele que vai advogar por mim, porra. Porque, tipo, é isso. Então, assim, alguns posicionamentos na vida que você precisa ter senso crítico para poder lidar, né? Então, o filme, se eu posso, depois de fazer esse apanhado, dizer objetivamente, assim, qual a importância desse cinema comunitário, é um pouco tentar traduzir mais fidedignamente esse sentimento, né, que num filme enfim, o Eduardo Coutinho, você quer favela ou comunidade? Quer que abre a porta como? É favela ou comunidade? Então, assim, esse filme, esse diretor, esses diretores, que têm sentimentos diferentes, porque foram arrancados de maneira diferente, traduzirem esse processo cinematograficamente falando, dá nisso, entendeu? De você chegar sendo, porra, beleza. Você tem uma empatia pré-estabelecida, sabe? Você não tem um produto, você não está diante de um produto, você não está diante de uma mesa, você está diante de um ser humano, que você vai ouvir e vai dizer, não, porra, beleza e tal, tudo certo, vou te ouvir aqui, entendi. E o que nos fazia também pensar criticamente em relação a isso, né? E dizer, não, mas isso não foi positivo? E a gente fazia essa provocação, né? Um pouco que o Celso Ataíde faz no Falcão, meu irmão. Quem chegou aí? Um pouco que o Celso Ataíde faz no Falcão Meninos do Tráfico, né? De falar com o jovem. Pô, mas você está vendendo a morte, você não sabe disso? Não, mas não estou brigando, as pessoas vêm aqui e compram. Não, mas você sabe... Ou seja, incutindo na cabeça desse jovem que ele tem alguma responsabilidade nisso. Ele é menor de idade, patati, patatá, é uma vítima do sistema. 99% é praticamente, né, vítima nesse sentido aqui, entre aspas, pela falta de oportunidade que as pessoas têm
dentro da favela, o que, obviamente, meu irmão não deu pro crime, eu não dei pro crime. Então, tem uma série de questões. Assim, não demos, mas também a linha tênue é limite ali. Então, eu acho que um diferencial é esse, assim. Oi, bom dia. Bom dia. Na verdade, acho que são duas perguntas. Você falou muito sobre a questão do sonho. E se hoje, você se vê realizando um sonho, podendo estar trabalhando com todas essas coisas, principalmente o documentário da remoção que a gente viu, de todo o seu histórico, acredito que tenha sido uma realização para você ter feito parte disso. Uma realização, né? Ver isso, principalmente, acho que quando a gente vê o produto final, né? É que dá uma visão do todo. E como você contou dos seus pais, que os dois sofreram com a remoção. Como que foi a reação deles, do filho, ter feito parte do projeto e eles terem assistido a isso depois? Eu vou de trás para frente. Enfim, meu irmão acabou chegando num momento crucial, né? Que a gente tem essa coisa de... Qual era a grande realização dos nossos pais? Ser bombeiro hidráulico e eletricista. Porque a gente precisava de uma profissão para poder ter o que fazer da vida e não ficar na favela, né? Então eles iam ocupando a gente com tudo. Eu fiz uma coisa que era da mesma coisa do teatro lá, que eu falei que eu tinha uma visão. Minha mãe colocou para fazer datilografia, porra. Cedilha LKJH, ASDFG, tinha que subir a favela com uma pastinha de datilografia, constrangido máximo. Falei, pô, ela, o cara vai ser secretária, não sei o que, tal. E eu escondendo a pasta, enfim. Depois me meti a ser serralheiro, bombeiro hidráulico, eletricista, e hoje a gente tem uma empresa familiar de eletricidade que se chama T4 Instalações Elétrica e Hidráulica. Então, assim, essa é a realização que minha mãe quer para o meu filho hoje. Se eu perguntar para minha mãe o que ela quer para o neto dela, que ele seja eletricista. Tipo, que já tá bom pra caramba. Tipo assim, porra. Nossos amigos, os que chegaram mais um pouquinho longe, conseguem ficar um domingo lá jogar um futebol na favela e tá tudo certo. Então, tipo, do ponto de vista desses pais, não tem o que a gente chama de perspectiva. Eu acho que é a tua pergunta sobre qual é o impacto que tem eu ser um cineasta para meus pais. Tipo, meu pai é muito crítico, então, assim, fazia uma peça de teatro. Aí meu pai... Escrevi um livro... assim, estou 13 anos no ar com um programa de TV, já tive no ar, no mesmo período, com 3 programas de TV. Meu pai... Tipo, um negócio assim, sabe? Tipo, pô, aí quando eu fiz o Remoção, que eu corto ele, caralho, esse bagulho aí, porra, botou o filme debaixo do braço, fazendo cineclube, eu falei, dá pra entender não, mano. Eu cortei ele, fiquei lá no Cine Odeon, todo constrangido, falei, meu pai vai ver que eu cortei ele, vai dar ruim. Ele, porra, Anderson, esse filme aí, pô, isso aí, que porra, e começou, eu falei, cacetada, velho, muito bom. Então, assim, minha mãe, quando eu ganhei um prêmio do Remoção, eu dei a ela, dediquei a ela e tal. Ela já tem mais uma outra percepção, assim, e tal. Mas, para ela quer saber se eu tô sorrindo, se eu tô feliz, se eu tô triste, se eu quero colo, se eu tô precisando de alguma coisa. Para ela, parceiro, tipo, ir pro Ministério da Cultura, não sei o que lá, para ela, tipo, não faz diferença nenhuma. Ela quer ligar e ouvir no tom da minha voz se eu tô bem ou não. Ela quer... Mudou muito minha vida quando minha mãe teve um celular com WhatsApp. De verdade. Estava em Brasília, professor daí, juntos no Ministério da Cultura, turbulentíssimo, não vai ter golpe, tendo golpe, tipo... Tu olha pra casa, tipo assim, cupim, vazamento, não, vai cair não. Vai cair não. Não, vai cair não. Fica aí. Não vou ficar porque também, né, cara? Então não vai cair não. Não vai cair, mas por precaução eu vou ficar ali fora. Então, tipo, a gente tava assim no governo. E vai pra pista e cara porrada, dizer que ela, não vai ter golpe, vai ter luta. Aí tá tendo luta e já teve golpe, enfim.
Então é tipo, quando minha mãe teve um celular que dava para ela me mandar um WhatsApp, cara, cada 5 linhas que eu lia de manhã dela antes de sair pra luta, sabe? Meu filho, ó, bom dia, todos os emojis que possíveis vinha na mensagem. Meu filho, que você tenha um dia próspero, que você seja feliz, que não sei o que lá, porque tudo na vida é passageiro, porque não sei o que lá, não sei o que lá. Minha mãe foi uma pessoa que foi deixada numa lata do lixo. Sim. E alguém pegou e cuidou cheio de ferida. Então, tipo, dizer pra minha mãe o que é dor, sabe? Dizer pra minha mãe o que é vida difícil, porra. Aí eu quero ver dizer, né? Chegar no duro e dizer. Então, assim, pra ela é o seguinte: você tá deitando e tá dormindo? Porque isso hoje tem gente pagando milhões para conseguir deitar e dormir. Você tá deitando e tá dormindo? Então é isso. Então, assim, pros meus pais, desse aspecto da realização, porque não tinha perspectiva. Porque, assim, quando você nasce numa família de... Eu imagino que o Ébano tenha muita cobrança, porque o pai dele é uma pessoa muito pública, notória, querida, tem um trabalho magnífico, me inspirou um período da minha vida, apesar de ter 1,67 m. O pai dele tinha ou tem um projeto de basquete, tem ainda? Como é que é nós? Cesta básica. O pai dele tinha esse projeto tem ainda esse projeto de basquete, cesta básica, e eu ficava vidrado nisso, e eu jogava com o MVB o basquete lá na Cidade de Deus, o Bial fazia parte também, então eu tenho essas memórias todas do filme Orfeu, do Carnaval. Tu nem sabe disso, né? O filme Orfeu do Cacá Diegues foi lançado lá em Vigário Geral, acho que em 95. E aí eu fiquei, pergunta a tua mãe essa parada, eu fiquei com ele na minha carcunda, ele, a irmã dele, para poder ver o filme e tal. Então, tipo, são pessoas que eu respeito, admiro. Então, assim, do ponto de vista da perspectiva, assim, quando você tem um pai engenheiro, quando você tem um pai arquiteto, advogado, existe alguma perspectiva. Assim, no nosso caso, meu pai é hoje, sei lá, um segurança da PUC que chama de 01, que é uma chefia dentro dos seguranças e etc. e tal. Então, tipo, ele não tem a perspectiva que eu seja o que ele é, mas ele também não consegue enxergar. O que eles falam, assim? Estuda, mas, cara, estuda e faz o que com essa porra? Não, estuda, tem que ter estudo, mas tem que ter estudo pra quê? Pra ir pra onde? Pra fazer o quê? Então, não dá liga essa parada. Você não tem deixa eu usar um termo, um planejamento estratégico. Você não vai fazer um teste vocacional na favela, você não vai fazer um negócio desse. Então, é isso, assim. Agora, a outra pergunta sobre ser realizador... Se eu responder que sim, eu vou estar sendo incoerente pra caramba, né? Porque eu falei que eu não sonhava com porra nenhuma, agora eu não posso estar realizado de uma coisa que eu não sonhei, que eu não idealizei. Então, não tô. Assim, me dá um puto orgulho lançar meu livro na Travessa, no CCBB, né? E ter lá pessoas queridas minhas e eu poder... Sabe, você tá aqui... Não sei se você já teve essa experiência, quando você tiver, bem bacana. Você está assinando. Tem uma porra de uma fila, que você achou que ia ter 10 pessoas. Daqui a pouco a porra tá lá. Aí eu falei, eu não gosto de ser impessoal. Então, qual é seu nome? Gabriela. Então, quando eu for dar autógrafo, vou botar aqui para a Gabriela, que não é cravo e canela, e tal. Aí eu vou começar a fazer isso aqui, beleza. Aí, qual é o teu nome? Aí, Fernanda. Aí quando eu levanto, eu tô esperando vir o Torquato, o Ébano, que são pessoas que eu conheço. Aí tem a Fernanda. Aí eu falo, cara, como é que eu vou ser pessoalista com uma pessoa que eu nunca vi na vida? Aí eu ficava pensando, como é que essa pessoa veio parar no meu livro? A pessoa falou, não, eu te acompanho, eu te admiro, me acompanha, me admiro. O que eu fiz? Então dava um... Aí eu falava, que legal, isso é da onde? Isso é aquela... Aí eu pegava 3 coisinhas e trazia pra cá. Porque eu falei, cara, essa pessoa, ela tem que levar um pedaço de mim, que é diferente do livro, sabe? Aí eu, pá, e tal. Então, assim... Isso dá uma certa realização. Você fala, caraca, lancei meu livro no CCBB e tal, na Travessa. Fui homenageado no CCBB. Pô, isso, caramba, tem alguma coisa acontecendo. Lancei meu filme no Maracanã do cinema, que é o Odeon. Você fala, caramba, tem alguma coisa acontecendo. Daqui a pouco eu estou dirigindo no Canecão, no Rio de Janeiro.
Tô dirigindo o Caetano Veloso com o Rap Hood, o Jacques Morelenbaum. Você fala, caralho, tá acontecendo alguma coisa. Eu tô dirigindo Léo Jaime e Fernanda Lima no Municipal, sabe? Homenageando o rock nacional. Uma coisa que eu sou da escola de samba, presidente de Liga de Rio Afro. Sabe? O tema é o rock nacional. A Vanderléia vai lá cantar no negócio, sabe? Chico Buarque vai lá, eu tô dirigindo o Chico Buarque, o meu guri no Municipal, sabe? Chega um momento que você fala, cara, isso, né, significa alguma coisa, né? Chega um momento que eu tô na Ordem do Mérito Cultural em Brasília, eu sou um membro da equipe do Ministério da Cultura, sabe? Que o ministro Juca aperta a mão e fala, pô, cara, eu gosto de ver você operando, tal, porra, tu babá e tal. Então, tem uma coisa, sabe, que quando você não tem medo de levantar e dizer, por que só tem branca aqui? E a pessoa te olha. Eu fiz uma pergunta, tem resposta? Por que só tem branca aqui? A gente é progressista, a gente é de esquerda, a gente patati, a gente patatá, a gente já viu Xuxa, a gente já viu Angélica, a gente já... Beleza. Por que não tem preto aqui? Se somos progressistas, se somos de esquerdas, se entendemos que precisa ter uma transformação aqui. Então por que não tem preto? Não, mas, parceiro, então faz o seguinte, me demite. Porque eu vou falar isso onde eu estiver. Então, assim, quando a galera começou a criticar a Tati Quebra-Barraco, porque a Tati Quebra-Barraco, parceiro, tu é funkeiro? Não, então passa mais tarde. Como é que você vai transformar aquilo que você não faz parte, cara? Eu já fui no Rock in Rio uma vez. Aí falaram que eu não fui, porque eu fui pra ver Stevie Wonder, Janelle Monáe, baile do Simonal. Aí falou, cara, tu não foi no Rock in Rio, cara. Mas eu falei, cara, eu descobri quando eu cheguei em casa que eu vi uma parada chamada Slipknot. Meus filhos me falaram que era Slipknot. Eu vi essa parada, os caras mascarados, o bagulho foi doido. Eu descobri que eu fui no Rock in Rio. Falei, não, cara, eu fui sim no Rock in Rio, você é louco? Então, tipo assim, não tomei balinha, não usei cocaína, não transei lá dentro, não fiz essas paradas, mas, tipo, eu fui. Então, tipo assim, isso dá uma certa realização quando você consegue ser verdadeiro, com as suas convicções, fazer coisas que você não precisa fazer por trás do pano, sabe? Então, tipo, é isso, assim. Isso me dá uma certa realização, sabe? Ir no Luciano Huck, no Agora ou Nunca, e o cara, sabe, perguntar, você tem casa? Não. Você tem carro? Não. Não. Você quer esse dinheiro para quê? Para montar uma peça de teatro. Você quebra o sensacionalismo. O cara não tem casa, não tem carro, mas quer montar uma peça de teatro. E aí? Como é que você transforma esse personagem numa coisa que vai fazer as pessoas chorarem pelo viés da miserabilidade humana? Tipo, porra, beleza. Eu quero montar uma peça de teatro, porque na Cidade de Deus, os meus espetáculos teatrais nunca tiveram figurino, nunca tiveram cenário, etc, etc e tal. E eu atravesso, venho aqui pro Tablado, que também me recebeu muito bem. Por que eu falo que todo mundo me recebeu bem? Porque eu fui bolsista a vida inteira. Só tem uma maneira de ser bolsista, a pessoa te receber bem. Como é que você recebe um bolsista que você não recebe? Então eu fui bolsista a vida inteira. E ainda levava os outros comigo. Falou, Quack, tem uma bolsa aqui pra tu, pô, mas posso levar o Charles comigo? Porque, porra, o moleque tem um talento ferrado, não sei o que lá. Então, eu fui o que chama de agenciador desde piquititinho. Mas porque eu falo assim, caralho, o cara é bom pra caralho, até melhor que eu e tal. Então, assim, do ponto de vista da realização, eu acho que é um pouco isso, assim. Não me, assim, realiza ter feito grandes coisas. Porque elas são grandes, eu sei. Me realiza ter feito coisas verdadeiras, que eu acredito e que eu percebo que impacta na sociedade. E impacta pode ser uma pessoa, mas impacta, assim, eu acho que isso eu penso que é um valor agregado àquilo que eu faço, assim, no meu livro, etc, etc, etc e tal. Então, não sei se eu respondi, é uma maneira estranha de responder, né? Acabou as perguntas. Aqui. Não, ela tá ali. É um pouquinho mais técnica, sai Sim. um pouco desse lúdico todo tão bonito. Então deixa eu abrir meu caderno com as perguntas técnicas eu tenho. Eu queria saber quanto tempo levou o processo desde o momento que você, tipo, falou, quero fazer esse filme, até o momento que finalizou e, tipo, se você estava fazendo coisas concomitantes a isso.
Sempre. Concomitante sempre. Tô tentando não fazer, tá? Tô tentando. Mas estava. Eu fiz dirigindo um reality show em São Paulo. Eu morava lá um período fazendo um reality show chamado Vai Dançar, que foi para Multishow, que era a Daniele Suzuki que apresentava, feito pela Conspiração Filmes. Estava nesse período fazendo um aglomerado TV, lá debaixo do viaduto de Madureira, e fazendo o programa Espelho. Então, eu fiz... Foram 3 anos dessa entrevista da Sandra Cavalcante, que, enquanto a gente entrevistava a Sandra Cavalcante, a gente estava escrevendo o projeto na lei do ICMS, do estado aqui do Rio. E aí, o orçamento era de 800 mil, o filme. A gente aprovou na lei 400 mil. Captamos 300 na Petrobras. Aí eu fui lá, junto com o Pilar, para convencer o pessoal a dar os 400, porque a Petrobras ia dar 300 mil e quem ia dar outros 100? Não, aí você capta em outro lugar. Eu falei, parceiro, você está entendendo? Tem outro lugar para captar 100 mil, porra. Aí eles, não, então tá bom, vamos ver. Aí deram os 400 mil a Petrobras, e aí do período da Petrobras até o período do lançamento foram 2 anos. A gente investiu muito em pesquisa e eu aprendi muito sobre o Rio de Janeiro fazendo a pesquisa do Remoção, porque eu descobri um negócio chamado Arquivo Nacional. Cara, eu entrava naquele bagulho ali, é um mundo, porque eu só via a imagem, entendeu? Só pegar foto. Separa as fotos, Quack. Maluco, cada foto daquela tem uma história. Eu pegava a foto e falava, cara, aí tinha uma matéria jornalística, eu lia a porra toda. Aí fiquei, o negócio, então, uma pesquisa que era para durar 2 meses, durou 6 meses, o Pilar teve que me arrancar de lá, porque eu não ia sair, ficava lá lendo aquilo, pesquisa. Pô, e tinha um bagulho que, assim, a gente, favelado, a gente acaba não tendo essa coisa que a gente vê hoje, Masterchef. Então, assim, você pensa, vou pegar coisas simples aqui, colchão Ortobon, Masterchef. A gente dorme, quando dá no sofá, dorme no chão, etc e tal. Então, assim, para você sonhar, a menina até foi, para você sonhar, você tem que estar dormindo bem, senão é pesadelo. Então, tipo, como a gente não dorme bem nesse sentido, agora, imagina, eu morei num apartamento, a mesa é o puxadinho, tá? Eu sei que aí a culpa também é minha, né? O apartamento termina aqui na cadeira. A mesa é o puxadinho. Aí, lá na torre, lá, ficavam os bandidos. Aí os polícias subiam aqui no meu puxadinho e dá tiro para cima dos bandidos. Os bandidos dando tiro. Aí eu tô dormindo aqui. Tu já escutou uma rajada de fuzil perto de tu? Maluco, é ensurdecedor. Como é que você sonha? Você não tem como. Mesmo se estiver sonhando, vai virar pesadelo. E a porra das cápsulas ainda bate na janela, né? Porque vai saindo do tambor assim, então. Aí, o que acontece? O negócio dos temperos, né? A gente está acostumado o quê? Com alface e tomate. Na favela, cebola. Alface, tomate e cebola. Quando o cara fala curry, sei lá o que é esse bagulho assim. Pô, eu botei... como é que é o nome daquele negócio que eu botei lá? Pimenta calabresa. Eu tava no aeroporto, sem dinheiro, e aí eu tinha, sei lá, acho que era R$26. Aí eu falei assim, porra, eu vou comer aqui. Aí fui no espoleto. Botei os negócios. Aí botei os negócios que enche mais, né? Aí quando terminou, aí tem um negócio que é de graça. Eu falei, pô, isso aqui pode? O cara falou, isso é free, né? Aí eu falei, free? Já é. Tudo que era free, eu falei, é free. Nesse free veio a pimenta calabresa. Que tava escrito pimenta calabresa. Eu falei, cara, a pimenta calabresa não significa que é pimenta, né? Não, significa assim. Aí eu botei. Então, tipo, a gente acaba não tendo muito esse refinamento palatável, esse negócio do sono. Então, tipo, o cara te dá um edredom de pele de não sei o que lá, te dá um lençol de um tergal, sei lá que bagaça é, tipo, tanto faz. Então, assim, quando eu entrei para fazer a pesquisa do filme, porra, me deram 2 luvas brancas, que não pode meter a mão com a mão de... Porra, aquelas 2 luvinhas brancas ali, velho, foi que atrasou o processo mais, entendeu? Porque eu tinha, porra, aquele bagulho era mágico demais, mano. Eu calçava aquelas luvas lentamente, ficava olhando, aí dava uma certa importância. Você fala, cara, a mão branca, mano. É o nome do cara que tá no personagem do livro do Paulo Lins, Desde que o Samba é Samba. Aí botava lá a luva.
E aí ficava lá pesquisando, então isso demorou um pouco o processo. E eu lendo, mas era importante eu ter aprendido, e foi importante porque quando eu entrevistei pessoas da SEAB na época, aliás, gente, de repente tem alguém aqui da família, da pessoa, então eu vou falar uma coisa aqui porque aconteceu mesmo. Cara, a entrevista mais difícil para mim não foi da Sandra Cavalcante, foi dessa moça que era uma técnica da SEAB, né? Cara, a entrevista para mim mais difícil foi a dela. Porque o Badolato, que é o arquiteto, que o cara pergunta assim, eu quero saber quem projetou essa vala. Aí corta pro Badolato e fala, fui eu, porque ganhei prêmio fazendo essa parada e tal. O Badolato, o engenheiro da Xan, que tinha tido até um derrame, então foi super gentil nos dar entrevista, tal. Algumas pessoas assim, os caras, tipo, narravam e tal. Mas essa menina, ela acho que é Boaventura o nome dela, alguma coisa Boaventura. Cara, ela falando assim, não, mas não dava para botar todo mundo junto. Porque se botasse todo mundo junto, eles iam se rebelar. Então a gente tinha que espalhar eles, botar cada um para um lado. Não. Aí volta aquela memória da escravidão, né? Que você arranca, aí você fala, não, então você vem para cá, você vai para lá, você vai para cá, você vai para lá. Aí eu ficava pensando, o que para nós, para nossa família, eu e meus irmãos que estão aqui, aquilo para nós era mágico, sabe? Pô, eu sou da Cidade de Deus, tenho um primo na Nova Holanda que fica na Maré, tenho uma outra prima que mora na Cidade Alta, tenho uma outra prima que mora em Santa Cruz. Aí eu falava, cara, beleza, férias, vamos pra onde? Vamos pra Favela da Maré. Férias, vamos pra onde? Às vezes a gente mentia, falava que tava em Cabo Frio, esses bagulho. Mas tava por aqui mesmo, só não tinha Instagram, né? Então, dava pra fazer essas paradas. Mas assim, essa personagem foi difícil, cara, quando ela falou isso. Porque eu e minha família que foi... E você vê as pessoas falando que isso terminou casamento, que isso ocasionou uma porção de coisa, é difícil. Mas foram 3 anos o projeto, em função de ter sido concomitante com uma porção de coisa, em função de eu ter explorado o máximo que eu pude da pesquisa, em função do cuidado que a gente teve na montagem de... Caramba, eram muitas histórias, era um roteiro dentro do roteiro, toda hora. E eu e Pilar não tivemos divergência nesse filme, de nada. A gente foi muito alinhado, a gente tinha uma coisa que a gente não conseguiu fazer. Ele falou o Pilar, essa ideia era dele. Ele queria fazer um coral, e eu adorei a ideia, um coral com 40 vozes femininas de mulheres removidas, cantando Refavela com MV Bill. Cara, eu via essa parada. Eu via, falei com a Flora, ela liberou na hora os direitos, foi super fofa. Liguei para ela tem uma amizade já de muito tempo, assim, ela liberou, mas aí como o orçamento era de 800 mil e a gente fez com 400, aí não conseguimos. A gente queria fazer uma aérea, que a gente ia fazer de 2 formas. Sair com uma aérea da primeira favela removida, que foi o Pasmado, ali em Botafogo, Copa, e ir até a Vila Aliança, com helicóptero, e fazendo essa aérea. Indo, né, o ponto de vista de quem está sendo removido. Porque para o gestor público que está removendo, para ele é isso, é esse rolê de helicóptero de 15 minutos, eles estão aqui, agora vão para lá. Aí a gente ia fazer a volta com a GoPro no carro, o ponto de vista do removido, né? Voltando. Como a gente não conseguiu o helicóptero, a gente pensou de pegar um cara da CBN que faz, a gente pensou tudo, mas aí o cara não podia fazer o nosso trajeto, ele faz o trajeto dele, não rolou. Mas foram coisas que não rolaram e que levaram um tempo também. Estou por você, professora. Claro que a gente vive de desafios e você está aqui traduzindo isso para a gente da forma mais incrível, né? Porque você vê um filme feito por removidos, aí realmente rediscute completamente o processo, né? Porque senão fica burocracia, né? E aí, claro que isso que vocês estão fazendo tem me ajudado a passar da cidade Cesida para Favela é a Cidade,
né? E, sobretudo, o Rio de Janeiro, né, onde uma das imagens que eu uso lá, que é a imagem invertida do espelho, né? Você não tem lá nas periferias que vão não sei para onde. Tá, Ipanema, Leblon tem Vidigal, e Copa tem isso, e Leme tem, né? E Santa Marta é uma coisa muito impressionante, porque além de Botafogo ali, mas o outro lado lá é São João Batista, né? Fica de frente para frente. Então, mas o que eu acho que é interessante nisso é que eu às vezes trago uma fotografia da Praia do Pinto e as pessoas que moram na Cruzada não têm a menor ideia que ali era aquela favela. Então, o que é isso de você pensar que favela é cidade, né? Você muda, não é à toa que há 2 semanas estava a Rocinha com aquela questão toda e o Rock in Rio enorme lá do outro lado. E que relação é essa, né, que você está vivendo e trabalhando? Então eu queria que nessa nova perspectiva de favela é a cidade, nós continuássemos aí as nossas batalhas. E aí, se você pudesse também depois falar um pouco sobre essa criação do partido. Tá? O Frente Favela Brasil, Partido dos Pretos e dos Favelados, ele talvez seja o meu único sonho que eu tive na vida, assim. Me perguntar assim, mas não é possível que você nunca sonhou com nada, nunca teve um sonho na vida. O Frente Favela Brasil é um dos sonhos que eu tive, que eu estou realizando. Sonhos de criança que eu estou falando. Depois de adulto eu tive outros sonhos, um deles é fundar uma escola, que eu já estou em processo. Já comecei a dividir esse sonho, então posso falar com vocês. Se chama Escola Contemporânea de Narrativas, que é uma escola para a grande discussão da cidade, né? A favela que é a cidade, tudo é narrativa, né? Tudo é narrativa. A publicidade faz isso muito, mas a literatura também faz. Então, todo mundo se vale das narrativas. E a favela, por essa questão que não tem muita sofisticação, porque lida sempre com uma coisa bruta, digamos assim, né? Você lida sempre com uma coisa bruta, né? Você tem uma carne, não sei se vocês viveram isso aqui, né? De comprar uma carne e meter a porrada nela. Vocês já viveram isso? Já ouviram isso? Assim? Caralho, parece um surdo de escola. Bum, 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 bum. O que é isso? O cara tá amaciando a carne, literalmente amaciando a carne. Ele pega e bate mesmo. Então, tipo assim, além de você botar uma energia ali naquele negócio, e depois você vai comer. Inclusive, eu me dei mal nisso. Porque eu cheguei para comer um bife uma vez, aí eu li lá o nome, Bife Paris. Aí eu falei, esse bagulho Bife Paris, o bagulho era duro pra caramba, mano. Já comeram Bife Paris? Cara, é duro, vou dar logo a deixa pra você não ficar fazendo laboratório com essas porra. Esse bagulho não vai fazer laboratório com isso, não. Melhor pegar um boi ralado. Boi ralado vocês sabem o que é, né? Carne moída. Pega um boi ralado que aí vai mais suave. Faz um purezinho de batata, um caldinho de feijão, o bagulho vai. Redondo. Do contrário, é meter a porra Bife Paris. Falei, Bife Paris, mano, vou comer. Foi tipo a pimenta calabresa, né? Porra, Bife Paris, era durão. Mas assim, então, essa escola contemporânea de narrativa, ela é para trazer para esse público de favela um pouco isso, né? Como é que a gente se vende pro mercado, né? A gente, pessoa física, a gente, pessoa jurídica, a gente... qualquer coisa, porque isso é um desafio, né? Se você não é um artista na favela, se você não está com um violão debaixo do braço, se você não está interpretando, sei que lá, você fica um pouco meio à mercê disso tudo, né? E o partido, que é esse sonho, o Frente Favela Brasil, é um sonho para mim, mas acho que é um sonho para muitas pessoas. A gente entendeu que ninguém deu nada para a gente até hoje e vai continuar não dando. E a gente sabe que a única forma hoje possível de transformação dessa sociedade é através da política, é disputando o poder. Não tem outra forma, assim. É quem legisla que vai dizer o que é, o que não é. E
quem não anda no BRT que está legislando em função do BRT. Quem não mora na favela é que está legislando para dizer se tem operação ou se não tem operação. Eu fui num debate uns 10 anos atrás, 12, por aí, com o Ministério das Cidades. E aí o cara que veio, o gestor público federal, ele não tinha noção nenhuma da problemática de dentro da favela, de você ter uma casa, por exemplo, e a sua laje, é absurdo, mas é isso, a sua laje é comercializada a seu bel prazer. Tipo, o cara não estava conseguindo entender o que eu estava falando. Eu não podia falar do jeito que eu queria, igual eu não estou falando aqui do jeito... Então, tipo, você falei, cara, o cara tem noção não, mané. E eu falei, o cara não tem noção, eu também não vou, tipo, quem dá luz a cega é Bengala Preta e Santa Luzia, não vou ser eu não. Aí eu deixei quieto, mas eu falei, cara, alguém tinha que tirar o óculos escuro desse cara, velho. Porque o cara tá achando, né, tá pá. Então, assim, são essas pessoas que dizem, pô, o Brecht nesse sentido é fantástico, né? Que o pior analfabeto é o analfabeto político, né? O cara que não sabe que o valor do feijão tá lá, né? Dentro das câmaras. Então, assim, o partido ele surge um pouco, dentre outras questões, mas nessa relação de... Eles quem? Quando você fala que a gestão, os gestores públicos que legislam sobre os espaços dos favelados, dos pretos, enfim, você acha que eles não querem enxergar ou você acha que é falta de oportunidade mesmo de não enxergar? Porque eu sinto sinceramente assim que não é só uma coisa de eles não estão vendo, é conveniente não ver, né? É fácil não ver, é dado não ver. Não sei. Qual é seu nome? Pedro, que amava não sei quem, que amava não sei quem. Ó, tem nuances nisso aí, Pedro. Tem as duas coisas. Eu não vou dizer que é só uma coisa. Sim, existe o que está estampado, que todos nós, quem tem olhos de ver, enxerga. Existe o que está estampado. E existe o que não está estampado e que cada vez mais, com o advento da internet, vem sendo estampados. Então, tipo, mitos e fatos sobre a favela. Tipo, é muito surreal, tipo, há 15 anos atrás, quando vários alunos da PUC iam nas minhas atividades na Cidade de Deus, cara, um aluno da PUC hoje tem o quê? 21 anos, 20 anos, você tem quantos anos? 26. Por que exceção? Tá, entendi. Mas assim, um aluno na sua idade, com 26 anos, pode ser um político eleito, não pode? Então, não, tranquilo. Só estou dizendo que essa nuance é um pouco isso, assim. Esses alunos, com 21 em diante, que eu levava na Cidade de Deus, quando eu estava aqui, cara, a galera entra lá e, tipo, sem noção zero do que é aquilo ali. Então, assim, existe o que a pessoa age de conveniência. Não, eu sei, mas não quero dar atenção àquilo ali, porque aquilo ali, inclusive, vai tirar do meu aqui. Se eu pagar melhor os meus empregados, eu estou ficando mais pobre. Existem essas questões. Mas existem também as nuances, que é de realmente as pessoas desconhecerem o que acontece. Por que eu estou te dizendo isso? Porque, às vezes, nem dentro da favela as pessoas sabem o que acontece. Minha mãe é um exemplo. Tipo, uma vez o cara queria ajudar a gente a montar o nosso espetáculo, né? Aí o cara sentou lá na plateia, aí quando terminou ele me chamou, Quack, eu quero ajudar o espetáculo. Eu falei, não precisa. Aí minha mãe quase tem um troço, porra, não tem R$1, o cara quer ajudar você. E eu não podia falar pra ela, mas mãe, ele é o amigo, o pai e tal, tá? Falei, não, irmão, não pode, pai, não precisa, tá tranquilo, tal. E o cara ficou lá insistindo. Então, assim, minha mãe é uma pessoa que tem 50 anos de Cidade de Deus. E ela, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, ela não sabe o que está se passando ali. Então, tem nuances. Eu não vou dizer que as pessoas simplesmente ignoram tudo. Existe, sim, a falta de conhecimento de muitos
aspectos, daqui para lá e de lá para cá. Eu não acho que seja só perversidade. Tem perversidade, muita, tem, não vou negar. É porque a gente tá falando de gestores, né? A gente tá falando de pessoas que estudam pra estar nesses cargos. É Estuda diferente. mesmo? Será? Então, deveriam, né? Ou deveriam, né? Mas se deveriam, a gente não pode afirmar que estudaram. É essa a questão, entendeu? Aham. Porque e um gestor público é diferente do cara que legisla. Eles são agentes públicos. Mas o gestor público, no termo da palavra técnico, o técnico ele é diferente do parlamentar. Então, o parlamentar ele tem uma prerrogativa de entender uma questão mais abrangente. O técnico ele está no exercício da sua função tecnicamente lidando com as questões. Não necessariamente alguém que trabalha ou alguém que estuda numa universidade entende do seu funcionamento. Entende o que cabe ao reitor, o que cabe ao coordenador, o que cabe ao diretor do departamento. Então, assim, tem uma série de questões que vão nessa linha, né? Eu só tenho a agradecer. Eu acho que essa questão que ele colocou agora é muito importante. E, assim, o Quack está aqui hoje contando os bastidores do filme, da produção, e falando de uma história de vida que é dele. É um pouco isso para dar conhecimento a quem não tem conhecimento. Nem todo mundo teve a história de vida do Quack. Então, acho que é isso que ele está querendo dizer. Também tem essa coisa também das pessoas desconhecerem e, por isso, não estão fazendo. Agora, eu acho que historicamente existe um pouco que ele fala de ser interessante que não saibam mesmo. Eu acho que isso também não está de todo errado, né? Não está de nada. Não está de nada, só estou dizendo que existe a nuance, mas assim, eu acho que a perversidade ela não está no desconhecimento de uma determinada nuance. A perversidade ela está estruturalmente. É uma outra relação, assim, ela está estruturalmente. Ela está naquela fala que eu falei do filme, em que a personagem diz que não, tinha que mandar um para cada lado, senão eles iam se rebelar. Isso é um processo de escravidão. Isso está muito além de desconhecer o funcionamento de um quilombo. Ué, a gente precisa matar zumbi. A gente tem uma ideia de como funciona o quilombo, até porque tem gente que se infiltra, volta, tem todo esse processo. Beleza. Mas isso não dá conta do conhecimento. Não pode dizer porque estudou na PUC que você conhece a PUC. Que você sabe dizer do funcionamento, da parte acadêmica, da parte comunitária, da parte... Não. Você precisa viver as estruturas. Então, é só nesse aspecto. A perversidade nesse sentido, e daí a ideia de se fundar um partido, ela é geral. Por que só um partido dá conta? Exatamente porque a gente precisa estar em todas as estruturas. A maior população carcerária somos nós, pretos. Os analfabetos somos nós, pretos. Os favelados somos nós, pretos. Então, a gente precisa estar em todos os espaços. Por isso que só um partido político dá conta dessa transformação. Porque eu não posso perder tempo, por exemplo, com o gestor público federal, que está com a falta de conhecimento ali. Porra, mas o maluco chega na Cidade de Deus e faz uma porra do telhado vazado, porque vai ter uma trepadeira ali, que é um negócio... Porra, maluco, tu não tem espaço nem na tua casa. Aí tu extrapola para onde? Pra rua. Aí fala, vou ter uma cobertura ali, você tá na praça, vou jogar um carteado, beber uma cerveja, blá, blá, blá. Aí chega lá, o bagulho é vazado. Aí o sol vem 40 graus na tua moleira. Ou então vem a chuva na tua moleira. Porra, só que o cara tá com a ideia de jardim de inverno de quem mora no Alto Leblon, porra. O cara tá fazendo isso na Cidade de Deus. E por isso que a gente precisa estar em todas as estruturas. Porque a gente precisa estar no judiciário. Porque a ideia errada de que, mas tem um Joaquim Barbosa lá. É uma ideia completamente errada. Uma exceção, uma andorinha não faz verão e uma série de outras coisas. E nem ele próprio, por mais que você esteja no alto escalão de algum governo, você tem muitas nuances, sabe? Você tem muitas nuances. Você tem
na área da cultura, por exemplo, você vai pensar aí na área da cultura, tu sabe quais são os valores de editais para a favela? Que existe esse recorte. 8 mil. Quando muito, 20 mil. Quando muito, 20 mil. Então, assim, muito mais do que eu perder tempo com um gestor público federal que não entende de lé com creque, dissonante, consonante, sabe? Muito mais do que isso, é pensar nisso, assim. Qual é a ideia que você faz de dar 8 mil para você fazer um projeto cultural? Um 20 mil para você fazer um projeto cultural? Quantos mil se faz o Rock in Rio? Ah, não é mil, é milhões, né? Desculpa, me falta esse entendimento. Saca? Então, assim, tem umas questões de que eu não vou dar murro em ponta de faca. Então, assim, por mais que eu fui do Ministério da Cultura e tinha meus embates lá dentro, eu sabia, parceiro, que eu não vou conseguir, por exemplo, convencer o ministro da Cultura que o olhar dele tem que ser outro. Porque ele vai precisar convencer outra pessoa que o olhar tem que ser outro. E aí, como é que faz? Então, assim, eu preciso estar aqui na PUC, conversando com vocês, trocando essa ideia, dividindo um conhecimento, tendo uma empatia com vocês. Não posso olhar vocês uma cambada de branco, playboyzinho, mauricinho, não sei o que lá, patricinha e etc. Pô, minha amiga Patrícia, perdão, pelo amor de Deus. Eu não posso olhar vocês nesse lugar. Pô, eu fiz um filme chamado 2 Fins de Semana na Zona Sul, que era uma homenagem ao 2 semanas no Morro. A gente não tinha dinheiro para ficar 2 semanas, a gente ficou 2 fins de semana. Aí, qual era a ideia do filme? Entrar na casa de rico, tocar a campainha e então não vamos fazer uma gravação aqui, posso ver tua panela? Esse filme está pronto. A gente exibiu no Canal Brasil, e tal. Beleza. A gente fez o filme. Aí pegamos, por um acaso, um grupo de meninas da PUC, da Faculdade de Jornalismo. Sabe o que eu fiz? Eu não participei da entrevista, eu atravessei a rua. Aí eu fiquei do outro lado da rua. Aí perguntaram para as meninas: vocês já viajaram para onde? Para onde que vocês viajaram? Jornalismo PUC. Estavam no Cone, ali no Leblon. Aí a menina falou assim: não, a gente viaja, claro, não, sei lá, mas viaja para onde? Aí uma mais afoita disse: a gente vai para Disney. Aí a outra mais friazinha falou: Disney é básico. Aí eu falei: caralho, Disney é básico. Falei: porra, Disney é básico? Porra, vocês lembram onde é que eu ia nas minhas férias? Maré, Cidade Alta, tal. Então, tipo assim, eu não posso pegar essa menina, de pendurar lá na cruz e dizer que a culpa do Brasil tá assim, é dela. Porque há um cabo de força em que a classe média no Brasil, os ricos no Brasil, chamam a classe D, C e E de ignorante. Eles são uma cambada de ignorante porque eles votam assim, porque eles votam assado, porque eles fazem assim, porque eles se vendem por uma cesta básica e etc e tal. Porra, e nós estamos daqui da favela, do alto do morro, olhando para essa classe média e falando: são uma cambada de ignorante. Os caras têm dinheiro, moram no Leblon e conseguem ser infeliz, conseguem ter depressão, conseguem se trancar no quarto, conseguem se suicidar, conseguem fazer as maiores atrocidades da vida consigo mesmo. O cara tem overdose de cocaína, o cara tem não sei o que lá, o cara vai pra chopada, o cara vai muito além do amor líquido. Vai muito além do amor líquido. É um complexo com o pai, com a mãe, com não sei o que lá, com a empregada que desconta no porteiro, que não sei o que lá. Eu fico pensando: gente, como é que cabe dentro de uma pessoa isso? Uma pessoa que tem, em tese, tudo. Pô, não tenho nem chave da minha casa, para não me dar confiança. Tipo assim, minha casa fica aberta mesmo. De vez tem gato, o pessoal reclama, né? Ô, Quack, você deixa tudo aí, porque eu fico, pô, os caras vêm beber água, gato e tal. Mas assim, é uma complexidade tão grande que montar um partido não significa atacar as pessoas. Montar um partido não significa atacar o que deu errado. Significa, a partir de, transformar. A questão é que quem, historicamente, a palavra que a professora usou, detém o poder, quando sente o cheirinho da transformação, rouba no jogo. Aí o que acontece? Dá golpe. Aí rouba no jogo. Aí dá golpe, porra. Porque, assim, tem milhões de quack que poderia estar aqui falando com vocês. Tem milhões. Tem muito. A ideia de favela potente, blá, 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 ela é real, assim.
Desculpa, galera, tem que meter o pé, que o bagulho tá tendo lá... Vai ter golpe, não. A gente vai meter o pé. Ô, Quack, obrigada. Obrigada a vocês todos. Foi uma honra ter você aqui.